Assim, todo o lançamento estava no cartão. E eu mirei a minha conta e era exatamente o que eu tinha, o que eu devia pagar. Eu disse para ela, olha, é tudo dinheiro que eu tenho e depois a gente não tem mais nada, nada, nada. Eu acho que a gente ficou com R$ 30 na nossa moeda, mas em R$ 30 na conta. Eu já trabalhava com venda, sempre trabalhei com coisas relacionadas à venda, a marketing e tudo. Mas aí eu vi, eu nunca vou esquecer, eu tava entrando no banheiro, olhando o telefone e vi o anúncio do Érico convidando para um lançamento. E super me chamou a atenção. Eu lembro que na hora eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, gente, quem é esse? O que é isso? E aquele anúncio foi suficiente para realmente chamar minha atenção, sabe? E aí eu fui falar pro Ravi, falei assim, amor, você não sabe o que eu conheço, o que eu vi, o que eu conheci. A gente conversou, mostrei pro Ravi tudo. E a gente lembrou de um sonho, um desejo que a gente tinha no nosso coração há muitos anos antes, né? Sim, na verdade o sonho estava muito presente no nosso coração. Assim, a gente tinha o desejo de divulgar conhecimento no nicho católico, porque a gente é católico. Foi um desejo que nasceu no nosso coração por separado, assim. O Ravi, ele morou muito tempo nos Estados Unidos. E vendo a cultura lá, ele disse assim, gente, como em Latinoamérica falta formação humana, né? Como nós precisamos crescer em formação humana. E foi uma coisa que nasceu de maneira muito individual. E aí um dia, a gente já namorando, né? A gente foi conversar. Eu fui falar pra ele assim, sabe que eu tenho esse desejo no meu coração, eu sei que parece uma loucura, não tenho a mínima ideia de como isso é possível, mas tô com isso na cabeça. Aí ele olhou pra mim e falou, é verdade? Não, você tá brincando comigo? Eu falei, não, tô falando sério, pra que eu vou inventar uma coisa dessa? Porque eu sinto a mesma coisa. Desde que eu voltei aos Estados Unidos, eu não consigo parar de pensar nisso. Ele me falou, né? E aí isso foi amadurecendo, mas a gente não tinha a mínima ideia de como fazer, de onde fazer. Então, quando a gente viu o Érico falando sobre venda de infoprodutos, venda de conhecimento através da internet, a gente falou, pronto, esse é o caminho, né? Sim. Assim, eu sou um pouco, como você fala isso, assim, desconfiado. Então, no começo eu falei, nossa, se realmente funciona, assim, ouvindo o Érico uma, outra vez. Aí a Larissa, olha este vídeo, olha isso, olha aquilo, né? Então, eu fiquei convencido que realmente seria o jeito, né? De fazer o que a gente sonhava. E eu, sei lá por quê, desde a primeira vez que eu tenho o Érico, eu tinha certeza que aquele negócio ia dar certo e que ia acontecer mesmo e que a gente ia fazer 6 e 7. Eu não tinha dúvida, assim, sabe? Desde a primeira vez que eu vi um lançamento, que eu acompanhei os CPLs, que eu escutei o Érico, eu disse assim, isso é verdade, isso vai dar certo. E aí, mas bom, aí a vida acontece, né? Começou a pandemia, o Ravi trabalhava muito bem num banco, eu tinha um trabalho também onde eu ganhava muito bem. E a gente foi deixando aquilo ali de lado. Só que aí foi passando o tempo, aconteceu uma situação, eu tive que sair do meu trabalho. E o Ravi também cada vez tinha mais o desejo de empreender, né? Ele estava cada vez mais cansado de trabalhar no banco, cada vez mais sentia um ambiente pesado, ele queria mesmo sair. Então, chegou uma situação, né, onde eu já tinha saído do meu trabalho, o Ravi também já estava decidido a renunciar no banco. E a gente falou, bom, então vamos comprar a Fórmula agora. Vamos ver agora quando o Érico vai abrir carrinho. Então, quando a gente foi olhar, era uma quinta-feira, eu nunca vou esquecer. Aí a gente viu, gente, na segunda-feira ele abre carrinho. E aí a gente só tinha um problema, a gente não tinha o dinheiro todo. A gente tinha metade do dinheiro. Então, aí eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe também não tinha o dinheiro pra me dar. Mas ela trabalha com desenho de interiores, ela remodela casas e tudo, e os clientes dela têm dinheiro. Então ela falou pra mim, olha, tem um cliente meu que ele não fala português, mas ele ele tem um e-commerce, vende muito pela internet. Conversa com ele, talvez ele te dê metade do dinheiro e você dá algumas aulas pra ele, não sei o quê. Umas dicas, né? Umas dicas. Em espanhol. Em espanhol, porque ele não pode mesmo comprar a forma que ele não entende português. Aí eu fui conversar com ele no sábado. Aí expliquei tudo. Falei, olha, tem isso, não sei o que, assim, assim, assim. Eu me comprometo, depois vim te ensinar isso, isso e isso. Aí deu esse mesmo dia à tarde, ele me liga e fala,
tá bom, Larissa, eu vou te mandar o dinheiro. Pra que conta eu mando? Aí eu liguei pro Raio e falei assim, pronto, já tá. Loucura. Uma loucura total. Aí na segunda-feira, a gente, como eu falei, a gente ainda era namorados, não estávamos casados. O Raio vem pra casa, ainda aqui no Paraguai, 1 hora mais cedo que no Brasil, né? Então o carrinho abria tipo 6h30 da manhã no Brasil, aqui era 5h30. Então 5 horas da manhã o Raio vem aqui pra casa, a gente compra, a gente podia acreditar, sabe? Assim, era uma emoção só de estar comprando a fórmula, né? Primeiro estudamos. Sim, primeiro estudamos 2 meses, eu acho, né? Bom, chegou um momento que a gente já não tinha mais dinheiro, o Ravi já tinha saído do banco. E aí a gente tava cada vez se dedicando mais à fórmula, a gente não tinha mais dinheiro. Então a gente falou, bom, o que a gente faz? Porque a gente precisa viver até nesse negócio dar certo. Aí o Ravi vende o carro dele e a gente começa a viver do dinheiro do carro que a gente tinha vendido. Isso. Aí a gente começa a buscar expert. Agora pronto, agora que a gente tem que encontrar mesmo expert, fazer esse negócio começar. E a gente tinha certeza do que a gente queria. A gente queria alguém que levasse formação humana católica para as pessoas, que levasse o que a gente acredita que é a verdade, o que a gente acredita que transformou a nossa vida. E aí uma amiga nossa fala, vocês já conversaram com a Rebeca Barba? E a gente, Rebeca Barba, ela é uma mexicana, ela ensina sobre teologia do corpo. E a gente já tinha escutado muito sobre teologia do corpo. O Ravi já tinha lido vários livros sobre o assunto, eu tinha lido um livro sobre o assunto. Era um assunto que nos interessava muito. Para os que não conhecem, a teologia do corpo ela foi escrita pelo Papa João Paulo II como um tratado sobre sexualidade, afetividade do ser humano, né? Ela começa desde quem é o ser humano até como ser feliz, né? Para que nós fomos criados. A gente contactou com ela e ela nos respondeu e falou, tá, eu vou dar uma oportunidade para vocês, eu vou conversar com vocês, mas só daqui 1 mês. Aí tá, tudo bem, a gente continuava buscando expert, esperando aquele 1 mês. Aí, quando a gente conversou com ela, a gente fez toda uma apresentação. Eu me lembro que na apresentação mostrava o tempo até chegar no 6 em 7. E aí ela falou assim, ela é consagrada, né? Ela é, vamos dizer, uma espécie de freira, mas sem usar hábito. E ela falou assim pra gente, eu preciso falar com as minhas autoridades, eu não posso tomar decisão sozinha, eu preciso falar aqui com a comunidade e tudo. Então, assim... Eu devo obediência. Eu devo obediência, eu fiz voto de obediência, então quando eu tiver a resposta, eu venho conversar com vocês. Nesse meio tempo, a gente fez toda uma carta pra comunidade dela e tudo. A gente tinha muitos contatos aqui com um padre que é muito perto do bispo, então a gente conseguiu a assinatura desse padre e tudo, a gente apresentou pra, né, dar referência de quem somos. Aí ela veio conversar com a gente e ela falou assim, gente, eu não sei o que vocês fizeram, mas todas as minhas autoridades falam que esse é o caminho, então eu tô aqui. Vamos começar esse negócio. Então a gente fechou no janeiro, a gente começou a trabalhar no fevereiro e fez o semente no março. Assim, a gente já tava com o último dinheiro do carro. Dinheiro do carro. E a gente lançou o semente. Nossa, gente. Aí virou o jogo. O Érico sempre fala, com uma venda você valida o produto. Então a gente procurava isso. Mas aí a gente vendeu mais de 200 cursos. Sim, no semente. A gente fez o 6 em 7 no semente. No semente, a gente não acreditava. No semente, o 6 em 7. Exatamente, foi uma loucura. E aí eu tive que pagar as dívidas do cartão. Assim, todo o lançamento estava no cartão. E eu mirei a minha conta e era exatamente o que eu tinha, o que eu devia pagar. Então, eu falei para Larissa, eu disse para ela, olha, é tudo o dinheiro que eu tenho e depois a gente não tem mais nada. Para que você se faça uma ideia, eu acho que a gente ficou com R$30 na nossa moeda, mas em R$30 na conta. Eu paguei o cartão. Isso foi na manhã. Na tarde, a Hotmart acredita o dinheiro para minha conta. Do mesmo dia. Do mesmo dia. Nossa, realmente foi assim, não sei o que falar. Então, nesse dia que aconteceu isso, no mesmo dia a gente ficou sem nada, e no mesmo dia chegou o dinheiro do 6 em 7, do semente,
a gente falou, pronto, isso é uma resposta de Deus pra gente, assim, é ele dizendo, confia, entrega tudo, que eu cuido de tudo. Aí começou a nossa jornada, né? Naquele tempo a gente fazia tudo, éramos nós dois, a gente era suporte, conteúdo, copy, tráfego, tudo. Aí no junho a gente lançou o primeiro clássico, né? E deu muito mais certo, assim. A gente já melhorou algumas coisas. E aí a gente começou a construir o equipe, né? A equipe. Com uma pessoa, né? Mas depois a gente foi se profissionalizando, essa pessoa continua até hoje, ele cresceu muito dentro da equipe, assim, realmente. Mas depois foram chegando mais mais a equipe foi crescendo, né? E a gente também foi crescendo. Eu vejo muito isso na nossa pareja, nossa relação. Cresceu muito, assim, amadurece. Porque, assim, o casamento não é todo um bonito color. Cor de rosa. Isso. Você tem que pôr um esforço. E eu acho que nosso trabalho agora com lançamentos, até melhorou a nossa relação. Entendeu? Por quê? Porque a gente trabalha realmente aquele que é difícil para dar certo. Entendeu? Então isso puxa a gente melhorar como casal. Bom, hoje a gente vive, depois de toda essa jornada, a gente vive o nosso sonho, que é viver com um trabalho com propósito, que é viver com um trabalho que realmente impacta e transforma a vida das pessoas. E ao mesmo tempo poder ter uma liberdade e uma dignidade como família. A gente tá começando nossa família, a gente se casou em fevereiro. Pra mim era um sonho a festa de casamento. E a minha família não tinha condições de me dar, a família do Ravi também não. Então a gente teve que fazer aquele sonho realidade, né? E hoje em dia a gente quer ter uma família grande, a gente quer ter uma família numerosa. E saber que hoje a gente pode trabalhar com o que faz nosso coração cantar, o que transforma a vida das pessoas, o que vê o impacto de tanta gente, e ao mesmo tempo, o dia de amanhã, quando vierem os filhos, tá perto deles, tá em casa, poder dar um tempo de qualidade para a família, poder dar uma educação de qualidade para os nossos futuros filhos, ou seja, poder ter uma vida digna sem abrir mão de fazer o que faz o nosso coração cantar e ser um sonho, né?